Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Estou chamando o pastor Elias. Vê a palavra inicial. Deus usa o teu servo, profeta, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Glória, glória, glória a ti, aleluia. Obrigado, Senhor. Santo é o teu nome. Oh, glória. Pode sentar, ele vai fazer. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém, Senhor. A vitória é nossa. Vamos desanimar. Cada dia mais se animar. É assim, Senhor. Pode desanimar. É como se não tivesse nada com vocês. Mas a obra Consagrando no altar. é linda, é bonita e cheirosão, viu? Papai é cheirosão e bonitão e carinhoso, mas ele cobra também. Se a gente está no pecado de pedir, se endireita. Né, irmã? Olha, vamos ler aqui João 15. Amém. Evangelho de João 15. A videira Tua coluna vai dar jeito. a se chamar para o churrasco e a igreja, tá? Tua coluna vai dar jeito. Se disser que tem um churrasco, o cara vai até levar. Puxando uma boleta, a boleta caindo na garrafa da boleta. Mas quando se fala na obra dele, Cuidado. papai, é isso. Senta direito, como a professora E ensina. não carrega o dadão espinhoso, né? Se fosse fácil, né? Verdade, pastor. Você pega o trem aqui, desce no braço, quer ir para a luz, tem que subir a escada. Não é assim? Verdade. Vai para a luz. João 15. Eu sou a videira. Hoje é João 15. E o meu pai é lá. Leu 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela minha palavra que eu tenho falado. Leu 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto,
Senhor da glória, graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças te damos por tudo, meu Pai, em nome da tua palavra, Senhor da glória. Senhor, graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças te damos, ó Pai, em nome da tua palavra, Senhor. Guarda, Pai, os teus servos, guarda, meu Deus, a eles, guarda a Cristina, guarda a Vânia, guarda meus filhos, minha família, meu Pai. Guarda nossa família, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Glória ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meu Deus, guarda, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece, Pai. Fortalece, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória, graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Encha a minha vida. Enche-me de poder ti eu quero ser. Glória, glória a Deus. Espírito, enche o meu ser. Aleluia, Pai. Estamos na paz do Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Pai amado, Senhor. Jesus de Nazaré. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. O Diácono André está com a oportunidade? Deus de glória. O Diácono Giovanni. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve a Santa Igreja capaz de Senhor Jesus. Amém. Tem uma palavra aqui rápida. Ela se encontra em Marcos 10. Capítulo Amém. 10, versículo 46 em diante. Aleluia. Fala do cego de Jericó. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. O cego de Jericó. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mete, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Bom, essa palavra aqui ela é maravilhosa, né? Fala da cura do cego de Jericó. O cego de Jericó ele estava no caminho que Jesus ia passar. Nós hoje se encontramos no caminho, porque hoje Jesus se faz presente na casa. E como diz a palavra, muitos querem as coisas de Deus, mas muitos não querem se colocar no caminho. Muitos não querem fazer a vontade de Deus. O pastor falou do jovem ali. Hoje nós fomos lá na casa do jovem. Vamos fazer uma oração, né? Fizemos a nossa parte. Plantamos a semente. Quem vai fazer brotar a semente no coração dele é Deus. Porque nós somos só instrumento de Deus. E a palavra diz que o cego de Jericó ele estava no caminho, onde Jesus ia passar. E quando Jesus passou, ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi. Mas a multidão tentou impedir. A multidão todos os dias tenta nos impedir de chegar a Deus. A multidão todos os dias, ela tenta nos impedir de receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Porque a multidão não faz o bem. A multidão ela só quer saber de si. E aqui a multidão era aquela multidão que seguia Jesus. Era homens e mulheres que diziam ser servos e servos de Jesus. Mas não queria que o cego fosse abençoado. Não queria que o cego chegasse perto de Jesus. Mas Jesus ouviu o clamor do cego. Assim como Jesus ouviu o clamor do cego naquele dia, Ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem ouvido o nosso clamor todos os dias. Porque o inimigo ele pode até tentar nos parar, mas ele não vai conseguir. O inimigo pode fazer o que ele quiser, mas a gente não vai desistir, a gente não vai parar. Cada vez mais ela vai gritar, cada vez mais ela vai chamar o nome do Senhor. O cego gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão oprimia, a multidão mandava ele calar, a multidão falava que ele não ia ser atendido, mas ele teve fé, ele acreditou e ele alcançou a sua fé. Quando ele chegou, Jesus disse: o que queres que faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele tinha duas opções. Ou ele ia, enfrentava a multidão, batia de frente com a multidão e aceitava o chamado de Jesus, ou ele morreria ali mesmo, cego, mendigando o pão de cada dia.
Quantos não estão aí na rua mendigando o pão de cada dia, mendigando a migalha dos outros? Aleluia. É, papai. E ele foi abençoado. E ele viu a visão dele se abriu. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade das palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá para ir gravando? Aleluia. Tá quente. O ventilador não bate, né? A não ser. Você tá na frente da questão. Não, não pode, senão. Vou conhecido, mas tem muito tempo que eu vi ele. Amém. Aos me ajude. Amém. Aleluia. Hã? Ele foi lá em casa lá. Foi naquela? Foi. Bendito e exaltado é o nome de papai. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Santo de Israel. Meu Deus. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca insistindo e clama e o milagre não aconteceu. Irmão, está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Gabriel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos me impediram de passar. Ele voltou do céu. O Senhor mandou anjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai voltar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. O ordem te chamar, mesmo que ainda inferno sem coerência, vale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová veio o escolhido, perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai voltar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Por ordem de Jeová, mesmo que ainda inferno sem coerência, agora e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar.
Aleluia. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Amém, aleluia. Deus amado e querido, Senhor da glória, abençoe meus filhos, minha família, Pai. Meu Deus, a nossa Nome de família, o Jesus nosso Cristo, lar, cada Pai. pedido de oração, meu Nome Deus, de que o Jesus, Senhor ó Pai. entra, Pai, Senhor na da tua glória, graças providência, te damos, que o ó Senhor, Pai. meu Deus, aleluia, Nome de contra Jesus, ó aqueles Pai. que estão enfermos, Fortalece, aqueles que estão Pai. fracos da fé, Nome aqueles de que estão, Jesus, Senhor, ó Pai. desanimados, Pai, em nome de Jesus, Graças vai te damos, fortalecendo ó Pai. as graças, Senhor. Graças te damos, ó Todas, Pai. em nome de Jesus, Louvado abre seja portas o teu para nome, aqueles que Senhor da estão glória. desempregados. Graças Entra no te lar, damos, Senhor, ó Pai. restaura o casamento, Graças restaura te o damos, ó espiritual, Pai. restaura as Nome de finanças, Pai, em Jesus, nome ó de Pai. Jesus, dê graça, Nome de sabedoria, Jesus, ó Pai, Pai. capacita, Nome de Senhor, Jesus, para ó fazer Pai. a tua obra, Senhor, em Nome de meu Jesus, ó Pai. Pai. Usa o teu Nome servo de nessa Jesus, ó noite, Pai. vai ministrar a tua palavra, Nome de Senhor, Jesus, ó que o Pai. Senhor venha falar conosco, Nome Pai, de aleluia, Jesus, pois ó Pai. precisamos, ó Deus, Nome de ouvir a Jesus, tua ó voz, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, as tua mão, no nome de Jesus. Amém. Abençoa Luiz. Rapaz, irmãos, Amém. eu estou falando com os irmãos, hoje de manhã cedo, nós já aquecemos as turbinas cedo hoje, não foi? Cedo hoje. Hoje foi bem essa pregação, fomos fazer uma visita, depois a visita levamos lá para casa, né, pastor Elias? E hoje foi um dia abençoado, hein, irmão? Checkmate. Mas depois você chama aqui para ele, né, pai? Aquela lá de casa lá, né? Deixa eu tirar outra, aquela que tá ruim. Ah, essa aqui tá ruim? Aquela que tá ruim. Ah, tá. Não tá conseguindo abrir o cadeado dentro. É aquela do pastor Elias que eu não abri, que é ruim. Hã? Aquela que era do pastor Elias. Ah, tá. Então vamos dar para ele uma chave boa. Ah, eu dei Tira pra ela captar o depois. gancho, né? É a mãozinha, né? Aleluia. Aleluia. Que bênção, Glória a né? Deus. Então hoje, irmãos, foi um dia abençoado. Liguei para o André, vai na visita? Vou. Estou com a panela do fogo. Disse, ele falou, pastor, eu estava com a colher já foi na comida do prato, mas deu basta. Fomos lá, foi bênção, irmão, de verdade. É o que os irmãos falam. Fazer a obra não é somente ficar no quadrado de 4 paredes, mas é ir lá fora, onde está os altares quebrados estão lá fora. Irmãos, eu quero deixar rapidamente uma palavra no livro de Atos, capítulo 10. Vamos falar um pouco do Espírito Santo. Hoje Deus, na sexta-feira, Deus usou o André, está ouvindo a pregação dele, tremenda. Hoje, o pastor Elias, e eu fico feliz, irmãos, com o que Deus tem usado os irmãos. Deus tem usado os irmãos na simplicidade de vocês. Deus tem usado. Sabe por quê? Atos 10 e 44, Radassa. Você vai apertar ela ali, Radassa? Você vai apertar ela ali, ó. Para pegar a unção dela também, da Cristina. Vai lá, fica lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos 10 e 44. Eu lembro que um pregador brasileiro, cheio do Espírito Santo, já está bem velho de idade, ele foi cortar cabelo, um cidadão, e vamos esperar o Diego achar aí? O Diego acabou de chegar, mas vamos esperar o Diego achar a palavra. Dá para você pegar água quente, da torneira, quente, para queimar a garganta. O pregador estava ali cortando o cabelo e o rapaz era novo convertido, ele tinha saído do homossexualismo. E ali ele estava cortando o cabelo daquele pregador, não vou dar o nome do pregador, mas ele ainda hoje é vivo, bem de idade já. Aleluia. E ali o pregador cortando o cabelo, aquele rapaz tinha saído do homossexualismo, e o pregador falando das coisas de Deus para ele, e quando pensou que não, aquele rapaz que estava cortando o cabelo, tinha saído pouco tempo do homossexualismo, tinha vindo para Cristo, o Espírito Santo batizou ele ali. Inclusive ele cortou a orelha do pregador com aquela tesoura tramontina Brasil. Saiu sangue, mas quando olhou, o cabeleireiro que vinha do homossexualismo já estava sendo batizado com o Espírito Santo e falando que tem mais do que qualquer um, meus irmãos. O Espírito Santo é tremendo, meus irmãos. Vamos longe. Atos 10, 44. Eu digo por mim, ano de 94, eu em campanha de oração, ali no Maranhão, eu e mais muitos jovens, na época eu estava com 20 anos, de 19 para 20, e nossa intenção era ser batizado com o Espírito Santo. E ali eu busquei, oração, de jejum,
eu estava, o vento soprasse e me levava. Então eu estava de jejuar. E um dia lá no Maranhão, eu dormia na rede. Deitado na rede, irmão. Meia-noite, irmão. O punho da rede sacudiu, eu dei um glória e acabou. A fumaça subiu. O Espírito Santo me visitou de tal maneira, irmãos. Fui batizado com o Espírito Santo que a rede rasgou. E eu sentei esse corpinho no chão, quase quebrava a coluna, mas batizado com o Espírito Santo. Passei 7 dias falando língua estranha. Na época eu trabalhava numa serralharia. Vou até mandar a foto no grupo para vocês, na serralharia. Eu trabalhava de dia e dormia à noite na serralharia para ganhar um bico extra. Eu estava com 19, 20 por aí. Acho que a Maria chegou a ver a foto, né? Ainda, eu em pé com a Bíblia na mão, dormia com a Bíblia, abraçado com a Bíblia, ia para o trabalho com a Bíblia, na hora do almoço eu lia a Bíblia. Estava para ficar cantando da cuca, mas eu não fiquei, porque foi cheio do Espírito Santo. Porque o que o pastor Elias leu aqui. Vós sois limpos pela minha palavra. Eu lembro, antes de conhecer a voz, vou até recitar uma vez, eu morava só, e a pior coisa do mundo é morar só, hein, eu passei por esse veneno. Morava só, uma solidão do cabrunco, e o Espírito Santo falou assim, já que tu mora só, Aureano, aproveita, meu filho, e lê minha palavra. Meu irmão, foi 8 meses eu li a Bíblia. Depois outro ano, mais outro ano, mais outro ano, em 10 anos eu li 10 vezes. 30 anos, 30 vezes. Fui indo. E não perdi a vontade de ler ainda. No ano passado já li uma vez. E estou continuando lendo. É muito bom, porque fortalece. Então, irmãos, o Espírito Santo, irmão, é bom. Jesus disse que nós devemos orar pedindo o Espírito Santo. E devemos orar também pedindo fé. Porque o que trouxe aqui você nessa noite, que foi? A fé. Eu confesso por mim, vou ser sincero, eu e o pastor Elias achávamos que o Diego não vinha hoje. Sim ou não, pastor Elias? Mas está aí. É um tapa na nossa cara. Parabéns, Diego. Vai se levantar, meu irmão. Está escrito em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Quando nós se busca, quando nós se busca, Diego, André, nós iremos revestir de Deus. Vamos ler com nós aqui essa palavra bem conhecida. Vamos para o assunto, vocês sabem qual é o Tiago. 10 e 44. Irmãos, e tem gente que falou comigo que saiu dessa igreja hoje, falou, pastor, não estou aguentando mais, meu irmão. Vou ter que voltar para lá, hein? Falei, meu irmão, leve ele em casa de mãe, sempre cabe mais um. Minha Bíblia é versão diferente, mas vocês vão entender. O Pentecostes dos pagãos. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. 45 de vocês, meus irmãos. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. De modo, de fato, eles ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou, 47 de vocês, Marrazás. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, esse que também receberam como nós o Espírito Santo? Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui não aparece Pai, Filho e Espírito Santo, não. É em nome de Jesus Cristo, o batismo apostólico. Depois pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, graças te damos por tudo, meu Deus e meu Pai, no nome da tua palavra, Senhor, em nome do teu Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, você se lembra que lá em Atos capítulo 1, versículo 10, 12, por ali, vocês vão ver que havia uma congregação de apenas 120 pessoas congregadas. E aí em Atos 2 acontece o Pentecostes. O Pentecostes nós sabemos que é uma festa de quantos dias? Quantos dias, pastor Elias? Quantos dias? Festa do Pentecostes? 50 dias de festa. A festa da colheita. E ali Pedro, em Atos 2, irmãos, havia muitas pessoas de outros países.
outras nações que vieram para a festa do Pentecostes. E eles, a congregação de 120 pessoas, estavam ali assentados, tranquilinho como você está aí, tomando água gelada. E o que acontece depois, irmãos? O Espírito Santo pousou sobre cada um em forma de fogo, sim ou não? De fogo. Pousou como línguas repartidas e pousou sobre a cabeça de cada um. Irmão, eu nunca vi a pessoa se basear com o Espírito Santo e ficar gelado. Se ficar gelado, é o Espírito Santo. Quem é baseado com o Espírito Santo aqui já fala língua estranha? Fora eu. Quando vocês estão falando língua estranha, vocês ficam gelados ou pegando fogo que nem eu estou aqui? Irmão, arrepio, até o dedão do pé está arrepiado aqui, meu irmão. Estou com 51 anos esse mês e fica arrepio. Hoje, se der um glória a Deus perto de mim com muita unção, já fico arrepio todinho. Tem que falar baixo perto de mim, senão me arrepio. Mas estou arrepiando à toa. Então, meus irmãos, aqui em Atos, irmãos, a congregação, estava 120 pessoas. E perto de expulsão, o Espírito Santo viera sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Isso eu estou falando lá de Atos 2. Vou já chegar em Atos 10. E quando nós chegamos aqui em Atos 10, irmão, tem um cidadão aqui, Atos 10 primeiro. Quem é esse Cornélio aqui? Quem sabe quem Cornélio era? Cornélio era o quê, irmã Radassa? Quem sabe quem Cornélio era? Era Centurião. O que o centurião fazia? Mandava sobre quantos soldados? Sim ou não, Radassa? 100 soldados, minha filha. Isso bateu agora, já pega a visão. 100 soldados. O centurião, Diego, ele mandava, pastor Elias, sobre 100 soldados. O cara era top. O cara era o cara. Ele obedecia somente ao imperador romano. E todo que se sentava na cadeira romana do império era dado o nome de César. E quando o cara era top, ele chamava César Augusto. Por isso que tem o mês de agosto. O mês de agosto que está no calendário aqui é em honra ao imperador César Augusto. Pastor, e no mês de julho é em honra ao imperador Júlio César. E o mês de junho é em honra ao deus Júlio Romano. E daí por diante. Março. Vai indo, cada um tem um nome de um deus. Então aqui nesse texto aqui, meus irmãos, Atos 10, o Cornélio lá no Atos 10 em primeiro, observe em Atos 10 primeiro, que já vai falar como que ele era. Ele era um homem que dava esmola, era um homem que fazia orações, era um homem bondoso. A Bíblia diz que o anjo aparece para ele e diz uma palavrinha boa para ele. As tuas esmolas e as tuas orações têm chegado aonde? Fala para me escutar. Na memória de Deus. As esmolas e as orações de Cornélio, dona Érica, chegou na memória de Deus. Deus ouviu. Aleluia! Por isso que é bom cristão, irmãos, orar. Por isso que é bom cristão ser bondoso, dar esmola, ajudar. Por quê, irmão? Porque isto agrada ao Senhor. Aleluia! Isso agrada a Deus, Cristina. Isso agrada a Deus, Ellen. E a Bíblia diz aqui que Cornélio era um desses. Não era cristão, ele era um romano. Ele era romano. Mas o anjo aparece e disse: olha, Cornélio, as tuas esmolas e orações têm chegado à memória de Deus. Era piedoso junto com todos da sua família. Ele era piedoso, uma pessoa bondosa. Agora, meu irmão, ele era uma pessoa, dona Eli, Cristina, ele precisava de dinheiro, Diego, o cara aqui, o centurião, não precisava, Anderson. O Anderson está aqui falando não do Anderson. O André. Não precisava nada disso. Mas ele era temente a Deus. Ele orava, ele dava esmola, era uma pessoa bondosa. Mas Deus estava agradando dele, dona Eli. E olha, irmãos, uma coisa bonita aqui. No 10:44. Antes Pedro tem a visão do lençol descendo com vários tipos de comidas. E a voz diz: come, Pedro. E Pedro diz: jamais comerei o que é impuro. E por 3 vezes repetiu o lençol. E não fala que Pedro comeu. E aquela comida que estava no lençol simbolizava aqui, irmão, os gentios. Porque esse Cornélio aqui, irmãos, ele era gentil. Pastor, o que é gentil? É a pessoa que é gentileza? Não. Esse gentil que a Bíblia fala aqui, toda pessoa que não era israelita era considerada gentil, imundo e pagão. Então esse Cornélio aqui, ele era gentil. E o lençol que se repetia de comida aqui, meus irmãos, esse lençol aqui, meus irmãos, seria a nação gentílica. A nação gentílica que iria ser alcançada pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus.
Então, irmãos, Pedro vê o lençol, não aceita a comida, não quer comer a comida, e diz a Bíblia que o lençol retorna ao céu. Não fala que Pedro comeu. Não fala isso. E que seria aquela comida estranha que estava no lençol, seria a nação gentílica que iria ser alcançada pela palavra. E o que acontece depois, meus irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que Pedro vai para a casa de Cornélio e lá começa a pregar Cristo para Cornélio. Quem já viu essa palavra? Deus está dando de bandeja essa palavra para vocês e para mim, meus irmãos. Pode ter certeza. Pedro vai lá, prega, Pedro está em Jope, vem e prega para ele, para Cornélio. Olha o que diz a palavra. A palavra diz que Cornélio creu na palavra. Aleluia! Creu na palavra. Por isso, irmãos, que às vezes eu sou até um pouco zanzinga, extremista ao ponto de dizer, irmãos, vocês que pregam a palavra, venham na igreja, lê a palavra e pregue a palavra que vocês leram. Por quê? Se lê a palavra, dona Eri, meu irmão, pode ter certeza que o efeito é benéfico. Pastor, mas não tenho teologia, mas se você chegar aqui, irmão, e ler a palavra, explicar o que tu leu, irmão, vai causar um efeito maravilhoso na vida dos que ouviram. Por quê? Jesus disse lá em Evangelho de São João 6,63, as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Irmão, pastor, eu não gosto de ler a palavra, eu vou ser pregador, não vai pregar nada. Não vai edificar ninguém. O que vai pregar se não ler, meu irmão? Nada. Pastor, eu estou fraquinho, o texto, mesmo você fraquinho na fé, irmão, lê um textinho pequeno. Quando decorar, lê um texto maior, lê um livro, vai indo aos pouquinhos. E tu vai ver o que vai acontecer, meu irmão. Aleluia, vai comendo de pouquinho, como a galinha vai comendo picando ali as rações, de pouquinho, depois tu vai ver o que vai acontecer. 10:44, meus irmãos, olha o que diz aqui a palavra. Olha o que diz a palavra com a palavra, irmão. 10:44, irmã Radassa. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Lembra que Paulo estava pregando lá quando ele chega em Filipos, Atos 16, versículo 12 e 13 por ali? Um dia de sábado, as irmãs ali na praia e Paulo pregando a palavra. Vocês observaram aquele texto lá em Atos 16 e diante? Atos 16, versículo 12, 13 e diante. Paulo pregando a palavra no dia de sábado e uma mulher chamada Lídia. Quem já ouviu essa palavra? Lídia de Tiatira. Inclusive, alguns teólogos dizem que foi ela a fundadora da igreja lá de Tiatira, do Apocalipse. Alguns teólogos dizem que foi ela que fundou a igreja de Tiatira. E quando Paulo pregava no dia de sábado, a Bíblia diz que Lídia está vendendo púrpura. Púrpura não é comida, púrpura é um tecido. Vendedora de tecido. E ali Paulo pregando, meus irmãos, e diz a Bíblia que ela estava o que, irmãos? Ouvindo a palavra. Porque diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Romanos 10:17, irmão, o cristão que lê a palavra e ouve a palavra, irmão, ele fica forte. Aleluia. É igualmente a criança, irmãos, que é para tomar leite ninho e toma leite não. Ele fica não. Aleluia. Fica forte, potente. A Bíblia diz, irmãos, que ela ouviu a palavra e creu. E creu na palavra, louvado seja o nome do Senhor. É o caso aqui, dona Ela, irmãos. Ele está pregando aqui, meu irmão, e o que acontece de brinde para a família de Cornélio. Olha o que diz aqui, acompanhe comigo o texto, Atos 10:44. Pedro ainda falando esta palavra, quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a palavra, e o 45. Os fiéis que eram de origem judaica, que tinham ido com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios ou pagãos. Vou explicar. Aqueles que vieram com Pedro, eles eram da circuncisão. Quem se lembra o que é circuncisão? Circuncisão foi dado para Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 9, 17, era um sinal que era feito na pele do homem, a circuncisão. Todo homem que era crente no Deus de Abraão, ele tinha que ser um macho, teria que ser circuncidado como uma marca. E hoje nós temos a marca, não a marca da circuncisão, a marca da circuncisão no coração, a marca de Cristo. Por isso que teve esse debate de Pedro e Paulo. Paulo dizia que o homem não deveria circuncidar como a tradição judaica, somente a circuncisão do coração quebrantado. Enquanto Pedro dizia que o homem teria que ser circuncidado igualmente na época de Abraão, ser circuncidado a parte masculina do homem. E aqui, meus irmãos, o que acontece?
Esses que vieram com Pedro aqui eram da circuncisão. Eles eram judeus praticantes, ferrinhos, embora que já estavam seguindo a Cristo, mas defendiam o judaísmo. Estão entendendo a coisa? E quando eles veem os gentios, o que é gentio? Os que não eram judeus, os que não eram cristãos, os que não eram de Israel, sendo batizados, está aqui o texto que eu li aqui, da casa de Cornélio, com o Espírito, ele ficará abismado. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode uma coisa dessa? Eles, como nós, receberam o Espírito Santo, porque eles eram judeus, praticantes do judaísmo, embora que estavam seguindo a Cristo, já defendia a circuncisão na pele. E aqui, meus irmãos, eles viram os que não eram cristãos, que nem Cornélio em sua casa, sendo batizados com o Espírito Santo. Está aqui, ficaram admirados aqui, ó, no versículo 45. Os fiéis de origem judaica, que tinham ido com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos ou gentios, que era o caso de Cornélio em sua casa. Quando o Espírito Santo cai lá, irmão, na casa de Cornélio, na família de Cornélio, que aqui é a família de Cornélio, não é o exército romano. Não, para ser bem claro. Esse Espírito Santo aqui, Cristina e Ellen, ele cai sobre a família de Cornélio. E o que acontece com a família de Cornélio? Eu peço que você leia, por gentileza, enquanto eu tomo um gole de água, no 46. Leia o 46, por favor, aí, naquela voz conchida que tu tens, meu irmão. Eles ouviam falar em línguas Irmão, tem mais Espírito Santo só, pastor. Maravilha, glória a Deus. Tu fala ali, não, pastor, só me arrepio. Não, me arrepio todo dia quando nós vamos falar mais love. Eu me arrepio direto. Se eu falar mais love, eu desmaio. Irmão, o que é falar língua? O que é ser batizado de Espírito Santo? É falar realmente línguas estranhas. Pastor, eu não falo língua estranha, eu vou morar com o capeta? Não. Pastor, eu não sou batizado de Espírito Santo, eu vou morar com o sal da moita? Não. Não. Porque, irmãos, é apenas um dom. É apenas um selo. Aleluia. Jesus diz lá no Evangelho de São Marcos 16, 15 e diante. E os sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão o demônio e em meu nome falarão novas línguas. Maravilha. Mas o principal é crer. Porque tem muita gente, dona Hélia, que batizar com o Espírito Santo, falando em língua estranha, profetizando, revelando, vai morar com o sal da moita, porque morreu afastado. E tem uns que não é batizado com o Espírito Santo e está seguindo a Deus. E se morrer, não vai morar com o sal da moita. Não, vai para o céu de Abraão. O texto aqui diz, irmão, que eles, a família de Cornélio, irmão, recebeu o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Outras línguas. E eu li hoje agora, em 1 Coríntios 12, que ninguém, dona Ellen, ninguém, senhor André e pastor, ninguém recebe o dom de Deus para ficar enterrado. Não, repito, ninguém recebe uma rataça que está mexendo no celular. O dom de Deus para ficar enterrado. Aleluia. O dom de Deus foi dado para ti, meu irmão, para você, meu chapa, minha chapa, para fazer a obra. O dom de Deus foi dado para nós, para nós fazer a obra. E o diabo não está feliz porque nós estamos dispostos a bater na cara dele com a palavra de Deus. Então, em nome do Senhor, vamos fazer a obra que foi o Senhor que nos chamou. Aleluia! Aleluia! Irmão, se você for olhar, meu irmão, para desanimado, você vai cobrar de pé. Irmão, mesmo que ligado por si vai para lá com um negócio desse, meu irmão. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 24. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será o que, irmão? Irmão, bate no capeta com a palavra de Deus na testa dele, não volta para trás, não me liga, não se tinto, não, meu irmão. No Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tente, porém, eu venci, então, irmão, não vamos desanimar. O Senhor disse para Josué, esforça-te, Josué, esforça-te, Josué, e eu serei contigo. Esforça-te, varão, esforça-te, minha família, o Senhor está dizendo essa noite, e eu serei contigo. Glória a Deus. Senhor é conosco, meu irmão. As tempestades que nós temos enfrentado, estamos aqui ainda cantando de galo, meu irmão. É Deus. Amém, meu irmão, por favor. Por favor. Claro, sim, por favor. Seu nome, por favor. Flávia Isaac.
Vem aqui, vem aqui logo, vem aqui, já puxei agora. Eu tô bebendo. Põe o copo aí fora. Põe o copo aí fora, vem aqui. Isso é pecado. Deixa o copo aí, vem aqui, por favor. Licença. Acompanha lá, Ivânia, por gentileza. Licença. Em nome de Jesus, minha irmã. Foi Deus que te trouxe aqui. Sim. Aleluia. Seu nome, minha irmã? Flávia. Flávia, Sami. Sami. Fica tranquila, vamos orar por você. Fátima. Desculpa que eu falar para você. Foi Deus que te trouxe aqui. Amém? Se Deus te trouxe aqui, Flávia, né? É que Ele tem chamado na tua vida. Porque tem tanto lugar para tu ir. Tu está aqui porque Deus tem chamado, tá bom? Vem aqui orar por você. Flávia, não é isso? Fecha os olhos, minha irmã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o mal. Liberta essa jovem no nome de Jesus, ó Pai. Entra com providência, dá libertação para Flávia em nome de Jesus, ó Pai. Entra com libertação em nome de Jesus, Pai. Entra com libertação. Liberta ela, Pai, de todo vício. Liberta ela em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo o mal em nome de Jesus. Sai todo o mal. Sai todo o mal em nome de Jesus na vida dela. Dá vitória para ela em nome de Jesus. Liberta ela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz amém. Você, ó, tá. Eu tô bebendo agora. Certo. Tô na rua 2 semanas, sabe? E eu não quero voltar pra Ó. cá, porque eu tô orgulhosa. Eu tenho 7 dias pra passar, é só uma fase. É só uma fase só. Mas, Você quer dar R$2 aqui? Não, não vou não. você quer dar R$2 aqui? Não, isso eu tenho. Não, não tem problema. Isso eu tenho. Ah, certo. Não, tem que. Eu só vou me abençoar, tá? Ó, Flávia. Você faz assim, ó, Flávia. Flávia, mas volta para mim. Volta para lá. Ó, e eu quero te ver aqui no culto quarta-feira. Você vem, ó. Você vai vir brincando, sem nenhum gole de bebida, certo? Não fica tranquilo. Tá bem? Tá bem? Flávia, ó. É bem-vinda, tá bom? Tá bom? Bem-vinda. Ele arrepia agora. Por isso eu parei. Mas eu tenho Tá bem? Diz a você, tá, Flávia? É bem-vinda, hein? Irmãos, escuta só. Aí, menor. Vem, menor. Olha o que diz a palavra. Oração, menor. Aleluia. Fica com Deus, boa noite. Boa noite, paz. Olha o que diz aqui, irmãos. De fato, eles ouviram falar em línguas estranhas e louvar a Deus, louvar a Deus de Deus. Então Pedro falou: será que podemos negar a água do batismo a estas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos? Irmãos, eles não eram batizados com o Espírito Santo ainda, ou seja, nas águas. Essas pessoas aqui da casa de Cornélio, eles não eram batizados nas águas. E o que eles recebem aqui de presente, de brinde? Fala para mim. Espírito Santo. O Espírito Santo. Pastor, eu só me arrepiei. Irmãos, não é receber batismo do Espírito Santo. Receber batismo do Espírito Santo, meu Cristina, é que Deus, a irmã Cristina, a Eli, vez ou outra aí, né? Deus prata aí, dá uns replay de Jeová aí. Vez ou outra, Deus me toma aqui, eu piso no pé dos irmãos. Mas o Espírito Santo não é língua estranha. Não é que nem o irmão, desculpa que eu falo, não vou dar nome. Eu vi um pregador aí na mídia aí, falando língua estranha, eu fui ver a língua estranha dele, sabe o que era que língua é, irmão? Ah, meu irmão, inglês, meu irmão. Inglês, meu irmão. Misturava inglês com árabe, misturava inglês com chinês, com mandarim, com espanhol. Pô, isso é porcaria, meu irmão, é blasfêmia. Batismo do Espírito Santo é língua, não dos anjos, mas língua do Espírito. Ah, pastor, fala língua dos anjos. Não existe. Batismo do Espírito Santo não é língua dos anjos, é língua do dom do Espírito Santo, não é língua dos anjos. Paulo disse assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, não que nós que somos batizados do Espírito Santo falemos língua dos anjos. Negativo, não é isso. Quem é batizado do Espírito Santo é língua dada pelo Espírito Santo, é dom de línguas. Aleluia. O que aconteceu aqui, o que eu estou pregando aqui hoje sobre o Espírito Santo é que não se prega mais, Hélio. Ninguém fala mais Espírito Santo. Ninguém fala mais nisto. Ninguém mais fala do dom de Deus. Hoje só se fala em carros. Que você tem que ter um apartamento chique, que você tem um emprego de bilhões. Não sou contra ter tudo isso. É bom. Mas o dom de Deus, irmão, é incomprável. Não tem dinheiro que compra. É coisa maravilhosa. É dom de Deus. É sublime. É outra coisa. E aquilo que acontece na casa de Cornélio foi coisa extraordinária, senhor Diego. Eu me lembro há muitos anos atrás, estavam fazendo uma campanha para busca do Espírito Santo em 99, irmão, no Romano. Na igreja Deus é a Palavra, hoje já está em Guarulhos. Irmão, era sexta-feira.
Na época eu era solteiro ainda, irmão, eu estava lá com aquele evangelista, pastor, fazendo a campanha, a busca do Espírito Santo, muitos foram batizados. Muitos jovens batizados do Espírito Santo, fizemos campanha em 99 na escola, no Bonifácio, quando saímos da escola com os alunos, eu estudava na época no Bonifácio, no Romano, muitos foram batizados do Espírito Santo, saímos da escola e íamos para uma casa vizinha da escola buscar o Espírito Santo, e muitos foram batizados do Espírito Santo. Hoje, não faz mais isso, nós temos que voltar, irmãos, à era primórdia, buscar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo com evidência de falar língua estranha, é o que precisamos hoje, irmão. Hoje o modernismo demasiado, dona Ellen, entrou em nossa igreja, quando a pessoa dá o glória, cheia do Espírito Santo, a igreja toda em peso, volta para olhar para trás. Por quê? Admirado. Mas nós vamos fazer a diferença, dona Ellen, irmãos. Nós vamos buscar mais. Nós vamos se renovar. Pastor, eu sou batizado do Espírito Santo. Então, minha filha, meu filho, não deixe esse talento enterrar. Não enterre. Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Não vos entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Irmão, muitos que são batizados com o Espírito Santo estão enterrando o talento de Deus. O Senhor está dizendo, não enterres o meu talento, eu apenas te emprestei. E tem muito cristão que tem enterrado, dona Hélia. Tem muito cristão, senhor André, que está enterrando o talento de Deus, irmão. Que nós não sejamos os tais, Senhor Diego. Que nós não sejamos os tais, dona Vânia. Enterrar o talento que Deus nos dera. Esse talento é a ferramenta emprestada. É o machado emprestado de Eliseu, é o talento emprestado. E se é emprestado, tem um dono. E o dono vai querer a cobrança depois. Então, não vamos enterrar o talento que Deus nos dera. Raia solta, carabacéia. Não vamos enterrar, irmão. É talento de Deus que o Senhor nos emprestar. Aleluia. Mas o que tem feito nós enterrar a luta. A luta, dona Hélia. A luta, dona Cristina. Tem feito nós enterrar os talentos de Deus. E a partir de hoje, nesse culto de hoje, nós venhamos desenterrar a dona Radassa. Já começa a buscar mais o Espírito Santo. O talento de Deus. Vou terminar agora. 48. Então Pedro mandou que fosse batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com alguns dias com eles. Aqui sou batizado em nome de Jesus, porque eu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batismo católico. Batismo apostólico em nome de Jesus Cristo. Pedro batizou quase 3.000 almas lá em Atos 2. Então é o batismo que os apóstolos batizaram é em nome de Jesus. Então, irmãos, o que acontece? Mas nós vemos aqui que toda a casa de Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo, inclusive ele. Mas por que, meus irmãos? Tudo começou com um princípio, dona Hélia e senhor André. Lá de Atos 10, quando ele começou nas orações, quando ele começou nas esmolas, quando ele começou, irmãos, a ser caridoso e temente e piedoso. O Senhor achou graça que mandou o anjo visitar Cornélio na oração de nas 3 horas da tarde. E ali o anjo disse, manda chamar Pedro que está em Jope. Pedro veio e pregou a palavra. Se você ler Atos 10, Pedro prega a palavra para Cornélio. Cornélio e toda a sua casa acredita e crê. Por que Cornélio e sua casa acredita e crê? Porque Pedro pregou a palavra. E aí o que Paulo disse? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Por isso, meus irmãos, mesmo com pouco entendimento que nós temos, mesmo com pouco saber que nós temos, dona Hélia, mas nós somos convidados para trazer a palavra. Hoje o pastor Elia pregou bênção pura, o André pregou na sexta, bênção pura. Por quê, meus irmãos? Porque vocês leram e pregaram a palavra. Aleluia! Quando se lê a palavra e se pregar a palavra, irmão, pode ter certeza que a edificação ela vai brotar. Aleluia! Então nessa noite, irmão, que o Espírito Santo não fuja da nossa vida. Irmãos, que a pior coisa, Davi, quando ele pede ao Senhor, ele diz, Senhor, renovas em mim o teu Espírito. Isso no Velho Testamento. No Velho Testamento já fala. Renove-me o teu Espírito. Irmão, um homem, uma mulher, um homem de Deus, sem o Espírito Santo é uma derrota. Lembra de Sansão lá no pináculo do templo do Dagon, do Deus Dagon lá, que era metade peixe, metade homem lá? Quando ele pega contra Deus. Se lembra o que ele fala para aquele jovem que estava ali do lado da acorrentado, ele já estava cego, sem os olhos, arrancaram os olhos dele. E uma palavra ele fala para o jovem. Você se lembra que palavra que ele falou para o jovem que estava do lado dele ali? Ele diz assim, deixa-me encostar essas colunas
encosta nas colunas, era a festa do Dagon, que era a colheita do trigo naqueles dias, e estava honrando o Deus Dagon, Deus filisteu, e ele diz uma palavra, sanção para o Senhor, e nós vamos falar nessa noite. Quando ele encosta nas colunas, seu cabelo já está crescendo, as 7 tranças que ele tinha, simbolizando os 7 espíritos que assistem diante de Deus, ele encosta na coluna e fala assim: Senhor, que o teu espírito retorne somente esta vez sobre a minha vida, e queimou a Sansão e os filisteus juntamente. A Bíblia diz-nos que Deus ouviu ele e mandou o Espírito Santo sobre a vida de Sansão. Ele pega as colunas e amassa. Era quase 3 mil homens, entre mulheres e crianças, todo mundo morreu naquele dia. Só naquele dia, irmão. Procedente do Velho Testamento. O Velho Testamento já se fala do Espírito Santo. Então, nessa noite, irmão, que nós podemos dizer: Senhor, não deixes o teu Espírito se afastar de mim. Porque quando o Espírito Santo se afasta da gente, irmão, a gente fica desanimado para tudo. Tá na esquina, está dando R$1.000. Nem pensa, a gente vai. O oferecimento é tão grande, se a pessoa estiver dando dinheiro na esquina, a pessoa não tem coragem de ir. De tão desanimado que está. Mas por isso, irmão, nessa noite, nós possamos dizer: Senhor, não afastes de mim o teu Espírito Santo. Porque Ele, irmão, é que nos dá força, Ele que nos dá ânimo, Ele que nos dá disposição, Ele que nos dá disposição. Haja visto que a Bíblia mesmo diz que Ele tem ciúme de nós. Quem já viu a Bíblia? Ele tem ciúme de nós. E tem outra coisa que tem mais: que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso é o Espírito Santo. Sem falar que Jesus também intercede por nós, junto ao Pai. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Sim ou não? Então vamos aproveitar, meu irmão. Então nessa noite a palavra é: continuemos a buscar o Espírito Santo. Continue. Pastor, tem o talento de Deus, meu irmão. Se você tem dom de Deus, é baseado no Espírito Santo, não deixe enterrar esse talento. Amém, meu irmão? Fique de pé, por gentileza. Pastor Elias, vem fazer aquela oração aqui para nós ir para casa e tomar aquele café do ponto em nome de Jesus. Vem aqui, Pastor Elias. Acorda ele aí, irmão André. Pastor Elias, por favor. Aleluia. Fiquei feliz hoje com a visita do Pastor Elias. Irmãos, nós estamos planejando, quero convidar alguns irmãos, a Cristina, a Hélio, o Pastor Elias, se puder, o Diego, o André também. Nós estamos planejando passado, né, Vânia? Fazer alguma coisinha para comer lá, né, com os irmãos lá, né, Vânia? Lá em casa, lá, né? Sábado. Tá? Sábado, o Diego me convidado, nós estamos querendo fazer alguma coisa para comer no sábado, né? Eu quero convidar o Pastor Elias aqui, pode ir junto. A ele também, junto também, para ter espaço, né? Para ter espaço. A Cristina está convidada também, tá? Cristina, se a irmã puder, tá no sábado, o dia também, o André também. O André também é um bom conselheiro também, né? Então pode também ser usado em nome do Senhor. Amém, André? Aleluia. O dia também, tá bem. Amado Deus, amado Deus, amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, Pai, Tu és amoroso, Salvador, Senhor, sobre a Tua igreja, o poder do Espírito Santo, a saúde para nós, Senhor, nós estamos, Senhor, Senhor, nosso na Tua presença, Pai amado, Deus, pelo poder da Tua palavra, Pai amado, Pai santo, Pai querido, nos sabe paz no nosso lar. Aleluia. Diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Amor Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo. Fique com todos nós, não só hoje, Pai, para todo sempre, diga.